Bora trabalhar, meu povo e minha pova! Vocês estão bom? Eu tô! Espero que vocês estejam aí geniais! Vamos começar agora uma nova aula de Geografia Física, Climatologia! Bora lá! Chegamos então na análise de dois conceitos importantíssimos que já caíram no vestibular, inclusive, hein? Qual é a diferença entre clima e tempo? Qual? Vamos pensar? Ambos são elementos derivados de componentes meteorológicos. E o que são esses tais componentes meteorológicos, hein? Bom, são três. Basicamente, temperatura, pressão atmosférica e umidade. Pois é, três elementos que compõem tanto o clima quanto o tempo. Afinal, qual é a diferença então entre clima e tempo, pensando que ambos são formados por temperatura, umidade e pressão? Seguinte, o tempo é uma condição momentânea de temperatura, umidade e pressão. O tempo hoje está ensolarado, o tempo hoje está quente. Mas será? E amanhã? E daqui meia hora? Será que vai se manter assim o tempo? É por isso que nós temos previsão do tempo. O tempo é mutável, variável, momentâneo, específico a cada localidade. O tempo, então, é uma situação volátil, extremamente inconstante. Por sua vez, o clima é também uma condição de temperatura, umidade e pressão, mas uma condição permanente. O clima não muda. Na verdade, quando há uma mudança climática, é porque houve uma alteração no meio natural. Seja uma alteração natural do meio climático ou uma alteração antrópica da natureza que influencia o clima. Por exemplo, o aquecimento global. Pois então, basicamente o clima ele é uma mediana constante de características de temperatura, umidade e pressão. São a sucessão e constância dos tempos acumulados pelo menos nos últimos 30 anos. É assim que se tira a ideia da característica climática e se pode pensar numa possível alteração climática. O tempo, ele oscila a cada segundo. O clima é a condição permanente. É a referência, é a constância de características. Por exemplo, a gente sabe que o clima, ele é, na maior parte do tempo histórico, no estado de São Paulo, quente. Tem invernos frios? Tem invernos razoavelmente frios. E alternadamente chuvoso numa época do ano, principalmente primavera e verão. E mais seco no outono e no inverno. Essas são condições constantes, são características gerais. É disso que se trata o clima. Beleza? Sabemos então qual é a diferença entre clima e tempo e sabemos que eles derivam dessas três características meteorológicas. Mas o que será que determina essas três características meteorológicas? Pois é, o clima tem a temperatura, a pressão e a umidade como elementos formadores. Agora, quais seriam os fatores que determinam os elementos que formam o clima? Quais seriam os fatores climáticos que alteram a temperatura, a umidade ou determinam a pressão atmosférica? É isso que a gente começa a ver a partir de agora. Vamos lá? Nós vemos aí os principais fatores que determinam a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica e, portanto, o tempo e o clima. Quais são eles? A altitude, latitude, luminosidade, correntes marítimas, massas de ar, circulação geral da atmosfera, maritimidade, continentalidade e a vegetação. Vamos estudar estes elementos para a gente entender como eles interferem nas condições meteorológicas e na determinação do clima? Pois então, começamos por latitude e luminosidade.
Já aprendemos lá em cartografia, num vídeo anterior, que latitude é o deslocamento a partir do Equador para norte ou para sul. É a variação de deslocamento a partir do ponto central do Equador, indo a 90 graus norte e 90 graus sul. Portanto, a latitude é essa variação que cresce em direção aos polos. Vamos entender como isso influencia a luminosidade e, portanto, a temperatura. Bom, lá atrás a gente também viu isto aqui, olha só. Basicamente, a influência do Sol sobre o espaço terrestre, a incidência dos raios solares. A gente colocou o planeta Terra, o Sol e determinamos as 3 principais linhas. Olha só, vamos pôr as linhas aí. O Trópico de Câncer, o Equador e o Capricórnio. Pegamos um feixe solar de 3.000 quilômetros de largura e vimos que no Equador, como ele entra perpendicular, a área iluminada é proporcional à área luminosa. Não há dispersão de energia e, portanto, eficiência de aquecimento. Já quando a luz chega lá no polo, devido à forma esférica do planeta, essa luz entra angular, gerando assim um espalhamento luminoso. E a mesma largura do feixe luminoso de 3.000 quilômetros vai acabar então se espalhando por uma área de quase 5.000 quilômetros de superfície iluminada. Uma área muito maior a ser aquecida pela mesma quantidade de energia que aquece uma área menor no Equador. Sendo assim, o aquecimento é menos eficiente, o que gera, portanto, uma área mais fria. Então isso explica o porquê o polo é frio e o porquê o Equador é quente. Sim, esse é o primeiro argumento que explica isso. A gente tem no zênite, trabalhando como ponto de 90 graus de incidência solar, o ponto de maior aquecimento do planeta. Enquanto onde não há zênite, além dos trópicos, você tem um espalhamento luminoso que não garante um aquecimento eficiente e efetivo. Então nós temos que entender que a luz atua de forma diferente no espaço terrestre, no Equador e nos polos? Sim, atua. E gera, portanto, isto aqui, zonas de temperatura, faixas térmicas. Quanto mais perto eu tiver do polo, maior é o espalhamento luminoso na superfície, por conta da incidência oblíqua da luz em relação à superfície terrestre. Basicamente, portanto, maior o volume de matéria a ser aquecida, menor a temperatura. E aí fica a dica: quanto maior a latitude, menor a temperatura. No Equador, como a luz está em foco, maior é a eficiência do aquecimento. Portanto, como a luz está em foco, a área aquecida é menor, a eficiência de aquecimento é maior, portanto, em baixas latitudes, altas temperaturas. Beleza? Tem uma informaçãozinha aí, muito importante também. O albedo, que é a parte de reflexão luminosa da luz sobre a superfície terrestre. Uma regra é: quanto maior a latitude, maior o albedo. Uma vez já sendo uma área mais fria, as áreas polares, elas também formam gelo, que são uma capa, uma espécie de capa branca para aquela região. E a gente sabe que o branco não retém luz. Ele é criado pela reflexão de todas as bandas eletromagnéticas luminosas, ou pelo menos a maior parte das bandas eletromagnéticas luminosas refletem nessa superfície, e por isso a cor branca aparece, prevalece. Então, a gente pode dizer que nas áreas além do círculo polar ártico, nos polos, o albedo é altíssimo, a reflexão luminosa é altíssima, a retenção da luz é baixíssima. Se não retém, não aquece. Por isso também nós temos, digamos aí, um upgrade, um plus de baixa temperatura.
né? Nós temos um plus de região fria, né? Que já é fria porque a luz entra inclinada. E como ela nem permanece ali por conta da superfície gelada e branca, pronto, mais frio adicionado à nossa característica regional. Beleza? Basicamente é assim que a latitude influencia a temperatura, um dos fatores climáticos. E a partir de todos esses argumentos tchutchucos sobre latitude e luminosidade, olha o que a gente pode perceber. Olha esse mapa do clima do globo. A gente sabe que as áreas centrais são muito mais quentes. Percebam, essa é a faixa equatorial, a zona de maior aquecimento do planeta. Uma zona térmica muito quente porque a luz aí é concentrada. Só tem uma certa semelhança com as zonas tropicais, porque nessa faixa vermelha do mapa aí concentra-se o zênite. Em algum momento do ano você vai ter a luminosidade perpendicular e, portanto, aquecimento muito eficiente. A partir dos trópicos nós temos as áreas subtropicais e temperadas, que aparecem aqui com o verdinho subtropical, roxinho temperado, e aí chegamos às zonas polares, região de menor retenção luminosa, de maior espalhamento e menor aquecimento em consequência de tudo isso. Olha, se não houvesse nenhum outro fator para influenciar a temperatura, o planeta seria perfeitamente definido em faixas térmicas desta maneira. Mas, obviamente, existem outros tantos fatores que a gente começa a ver a partir de agora. Bora ver? Vamos lá então. A altitude, nosso segundo fator de hoje. Bom, basicamente, a altitude ela influencia também a temperatura. Mas como, Paquito? Da seguinte maneira: quanto mais alto, mais frio. Quanto mais baixo, mais quente. Mas por quê? Será que tem alguma coisa a ver com a raridade do ar? Vamos pensar? Já que eu sou Paquito, olha só essa imagem aqui que parece o site da Xuxa, né? Olha que fofucha! Vamos entender esta brincadeirinha que eu faço aqui na nossa aula. Para que eu tenho essa área aqui, verdinha, bonitinha, com castelo? Para mostrar o seguinte, isso aqui é o mundo. Pelo menos o mundo num conto de fadas. E aqui eu coloquei uma coluna com azul mais intenso embaixo e com um azul menos intenso em cima, justamente para dar a ideia de raridade do ar. Quanto mais alto, mais raro é a concentração de gases. Bom, como que isso pode nos ajudar? Quanto mais baixa, maior é a pressão atmosférica, porque aqui a gente vai tratar a pressão atmosférica como quantidade de moléculas gasosas em 1 centímetro cúbico desse espaço atmosférico. Quanto mais baixo, maior a concentração de moléculas nesse centímetro cúbico. Quanto mais alto, menor é a concentração de moléculas nesse centímetro cúbico. Portanto, quanto mais baixo, maior a pressão. Quanto mais alto, menor a pressão atmosférica. Eu estou falando da pressão atmosférica que a gente mede através das isóbaras? Não. Eu estou falando da pressão atmosférica vertical. Eu estou falando da raridade do ar em áreas altas. Quanto maior for a altitude, menor será a temperatura e menor será a pressão atmosférica, pensando ela verticalmente. Por quê? Bom, bora fazer uma espécie de assassinato físico? A física também não pega e faz suposições tiradas da natureza como um elemento ideal em que você exclui um monte de coisas? Vamos pegar então este gráfico aqui que nos mostra quanto mais alto, menor é a pressão atmosférica. Quanto mais baixo, maior a pressão atmosférica. Vamos entender essa história que eu falei para vocês aqui, da coluna. Quanto mais alto, menor a quantidade de moléculas, menor a pressão atmosférica. Se nós não tivéssemos gravidade, bom, primeiro nós não seguraríamos a atmosfera em torno de nós. Mas o planeta Terra tem gravidade, então ele retém a atmosfera. Mas supondo que não tivesse, ou que tivesse uma gravidade diferente dessa,
as moléculas atmosféricas ficariam mais ou menos espalhadas de maneira igualitária, supondo que não houvesse nenhuma outra interferência, como por exemplo o calor na superfície, as diferenças térmicas da superfície. Supondo que fosse uma situação ideal em que só pensamos a gravidade. Então as moléculas estariam todas muito bem distribuídas, como a gente vê aqui as bolinhas no nosso gráfico. São as moléculas de ar perfeitamente distribuídas pelo espaço. Agora, se a gente colocar a gravidade, a gente tem que lembrar que a atmosfera é fluida. É fluida. Ela não é líquida. Ela é gasosa, mas ela é fluida. Ou seja, ela permanece moldada às forças que se submetem sobre ela e ela reage a essas forças se deslocando, portanto fluida. A gravidade é, com certeza, uma das principais forças que atua sobre todos os fluidos no planeta. E, basicamente, o que acontece com o fluido em relação à gravidade? O fluido sempre escorre para o lugar mais baixo, gente. É assim com a água, é assim com a atmosfera. Então, olha lá, dá uma olhada no nosso gráfico e nas nossas moléculas. Estão de olho lá? Dá uma olhada no que acontece, então, quando a gente coloca a gravidade neste esquema. A maior parte das moléculas escorre e permanece nas áreas mais baixas. Nas áreas mais baixas eu tenho então uma troca de calor horizontal muito eficiente, o que leva a um equilíbrio térmico muito mais facilitado do que em áreas altas da atmosfera. Além do que, a maior parte da atmosfera fica em contato com o solo e recebe o calor por transferência do solo, que sólido, superfície sólida no continente, líquido, no caso da água, aquecem mais rapidamente do que o gasoso da atmosfera. Então essa troca de calor com a superfície do planeta esquenta essa área já muito concentradora de moléculas gasosas, que é a área imediatamente acima da superfície terrestre ou oceânica. E isso leva a uma concentração maior de calor nessa porção da atmosfera do que lá em cima. Então, a transferência horizontal de calor somada à transferência vertical de calor leva a um eficiente aquecimento da atmosfera sobre a superfície terrestre, que fica mais quente do que a atmosfera em alta altitude. Primeiro porque está em contato com a superfície. E então a gente pode dizer que quanto maior for a altitude, menor será a temperatura, porque essa superfície não consegue mandar calor tão facilmente lá para cima. Vai depender da ascensão das moléculas pelo processo, obviamente, de trocas de calor verticais. Mas isso é muito pouco eficiente, acontece basicamente só na atmosfera imediatamente superior à superfície terrestre, que a gente chama de troposfera. Lá em cima, a 40, 50 quilômetros, você não tem essas trocas de calor eficientes. Então, lá em cima vai ter massa atmosférica sem grande aquecimento, que aquece no máximo com a incidência solar vertical. Por sua vez, aqui embaixo, muito maior a quantidade de moléculas, maior a pressão atmosférica quando a gente pensa verticalmente, mais eficiente a troca de calor com a superfície, maior é a temperatura. Quanto mais baixo, mais quente, quanto mais alto, mais frio. Beleza? Dá uma olhada nesse gráfico, ele mostra um pouco disso que eu estou falando. Quando a gente observa as camadas atmosféricas, a gente vê que aqui pertinho do solo nós partimos dos 30 graus de temperatura. Quando eu tenho 10 quilômetros, que é praticamente o fim da troposfera, nossa primeira camada atmosférica, nós já temos uma temperatura de menos 60 graus Celsius, que só volta a subir lá a partir dos 40 quilômetros por conta da camada de ozônio, que está ali, uma concentração gasosa um pouco maior do que no resto da atmosfera, com exceção da troposfera. Basicamente, então, a camada de ozônio volta a aquecer um pouquinho e você volta a ter ali temperaturas positivas. Saiu dessa área onde não há mais tanta concentração gasosa, basicamente a temperatura volta a cair
muito drasticamente, só voltando a subir por conta da radiação, uma vez que ela já não é mais filtrada pela atmosfera a partir do momento que a gente sai da termosfera, que é o último patamar da nossa atmosfera. Então a gente vê nesse gráfico que tem uma relação direta com o aumento de temperatura e a presença gasosa. Quanto maior a quantidade de gás, maior a capacidade de absorção de energia por parte dessa atmosfera e, portanto, maior a temperatura. Vamos colocar em prática, então, essa relação altitude e temperatura? Vamos pegar duas cidades brasileiras, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Eu vou ver o seguinte nesse esquema, que se eu pegar a altura em que se encontra Belo Horizonte, eu vou ter uma temperatura vinculada a esta altura, que é menor do que a do Rio de Janeiro, que é uma cidade mais baixa e mais próxima do oceano. Tem um monte de outros fatores que influenciam isso, mas só a altura, a altimetria já influencia isso sim. Não podemos ignorar essa influência. E aí chegamos a essa lógica aqui. Por exemplo, Santos. Num dia normal, Santos 32 graus. 800 metros mais acima está São Paulo, 27 graus. E mais 800 metros está Campos do Jordão, 22 graus. A gente percebe que a cada 160 graus, 160 metros, diminui 1 grau a temperatura. Por conta dessa dinâmica atmosférica e da relação dela com a superfície terrestre. Quanto mais alto, menos gás, mais distante da superfície terrestre, portanto, menos eficiente o aquecimento. É disso que se trata, então, pensarmos a altitude. Quanto mais alto, mais frio, quanto mais baixo, mais quente. Não ignoremos isso. Cai no vestibular e cai muito. Fechou? Agora há pouco eu citei para vocês as camadas da atmosfera. Vamos ver isso de maneira um pouco mais cuidadosa? Para isso chamo aí o nosso apresentador de hoje, né? Oh, que fofura! Nosso astronautinha. Ah, maravilhoso! Tchutchuzão! Vamos começar então a falar de atmosfera e estrutura atmosférica. Tá lá em cima, olha na nossa imagem aqui o nosso astronauta. Opa! Chegou o ET! Meu Deus do céu! Parou na onde? 40 quilômetros. Camada de ozônio. Sai, ET! Desce! Desce, ET! Não é DST, é desce, ET. Ah, meu Deus do céu! Olha lá ele apontando onde fica a nossa casa. 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 É a nossa casa. A troposfera é o nosso grande aquário, é onde a gente vive. O Bob Esponja vem nos visitar com capacete, porque esse é o nosso aquário. Ele mergulha na nossa atmosfera, tendo que usar o fluido que ele precisa para respirar. E quando a gente visita, como a Sandy visita o Patrick e o Bob Esponja, quando a gente visita o Bob Esponja, a gente põe um capacete com o nosso fluido. Qual é o nosso fluido? A atmosfera. E onde está a maior parte desse fluido? 96% de todo o gás, que é tão importante para a nossa vida, está aí, ó, na troposfera. Então é a principal camada. Chega no máximo 12 quilômetros de altura. É onde acontece o clima. E é onde varia o tempo. As condições meteorológicas estão vinculadas à troposfera. A estratosfera é aquela que vai de 12 a 50 quilômetros, e ali nos 40 quilômetros onde parou a navinha do nosso ET, a gente tem ali a camada de ozônio. A mesosfera é a camada intermediária, que vai de 50 aos 90 quilômetros, é onde acontece a fragmentação dos principais meteoros que tentam entrar na nossa atmosfera. Na termosfera, nós já temos aí uma temperatura muito alta por conta do não filtro da radiação solar. Então aí você tem uma energia muito mais ampla, eletromagnética, muito menos filtrada, que eleva muito as temperaturas.
E, obviamente, a exosfera, que já não é mais atmosfera, que é o espaço, o início do espaço sideral, onde ficam os nossos astronautas, os nossos satélites, a estação espacial. Beleza? Bom, nós sabemos então que quanto mais baixo, mais quente, quanto mais alto, mais frio. Isso vale para toda a atmosfera, mas também vale para a troposfera. Na troposfera, quanto mais baixo, mais quente. A gente viu no gráficozinho anterior que a gente parte dos 30 graus médios de temperatura. Quando chega a 10 km já está menos 50. Então, por isso que subir uma grande montanha como o Everest, que chega a 8.848 metros, quase sai da troposfera, implica em duas coisas. Você vai passar por uma região muito fria e, segundo, vai faltar gás. O gás primordial da nossa vida, o oxigênio. Então, você tem que levar, caso você queira ser alpinista, oxigênio extra. Senão é suicídio. Beleza? Olha só este avião. Este avião russo, ele sobe como se ele fosse um foguete. É o avião que bateu o recorde de altitude de voo. Ele chegou a quase 15 quilômetros de altitude. É o mais alto que um avião não foguete voou. Porque o avião precisa da sustentação da atmosfera para pairar. Então, basicamente, sem essa sustentação, ele não consegue. Então, é um avião que saiu da troposfera. Ele ultrapassou a barreira da troposfera, onde acontece essa dinâmica climática e essa alternância de tempo meteorológico. Ele cruza a barreira da troposfera e vai lá para cima dos 12 quilômetros, aonde aparentemente não tem variações climáticas. Bora ver ele passar essa barreira? Olha ele ultrapassando a barreira agora, ó. Passou a barreira. Chega lá em cima, na estratosfera. Dali ele não pode passar. O avião não passou, mas um cara, lá nos anos 60, simplesmente decidiu fazer a mesma viagem, mas agora com um balão. Ele se amarrou num balão meteorológico, claro, feito a partir da Agência Aeroespacial Norte-Americana. Era um experimento muito sério. E ele, então, simplesmente fica num casulo e é içado para mais de 30 quilômetros de altura. Bateu naquela época o recorde, pela primeira vez o recorde. E aí ele decidiu pular para voltar. Ele não tinha como voltar, ele pulou. Foi até então a maior queda livre da história do paraquedismo global. Esse cara chegou aos 32 quilômetros. Mas ele nem chegou perto da próxima camada atmosférica. Ele pousa, são e salvo, mas ele sequer chegou na mesosfera. E nem pensou em chegar na última das camadas, a termosfera, que é onde a gente começa a lançar os nossos satélites, ou a exosfera, que é fora do planeta. Ele não conseguiria chegar até lá com um balão. O balão também precisa, para subir, de um volume de gás quente, que também está sujeito à atmosfera. Se a gente tirar toda a atmosfera do planeta, ela fica menor do que a nossa Lua. Basicamente, ela tem 5% de todo o tamanho do nosso planeta. Isso é a troposfera, principalmente, já que 96% dela é a nossa atmosfera. 96% da nossa atmosfera é ela, melhor dizendo. Tá? Então, cuidado! Vamos cuidar da nossa troposfera. É o nosso grande aquário. Não vamos sujar ele, hein? Beleza? Fechou? Bom, continuando então nossa viagem. O que vem aí? Qual será o nosso próximo fator? Vamos conferir? Bora lá! Vamos falar de umidade do ar, ciclo da água e das chuvas.
Aqui uma análise rápida sobre ciclo da água. Olha que bonitinho, nosso simpático solzinho aparecendo, mostrando para a gente o ciclo da água, que vai da evaporação da água superficial e também da evaporação da água que está no solo, formação de nuvens e precipitação. Beleza, a gente vai falar disso de maneira mais técnica em hidrografia. Fica aí a ideia de que a gente então começa a pensar nessa espécie de reciclagem hídrica. Porque o que acontece é que o ciclo da água é o ciclo da reciclagem, que tira água de um lugar e leva a água para dentro do continente. Se não fosse assim, não haveria água continental, não haveria água na superfície do continente, não haveria água dentro das rochas, nem no solo, não seria possível ter vida continental. Bom, então, sabendo que o ciclo da água é tão importante, que o Sol é a energia necessária para que tudo aconteça, vamos pensar de maneira mais técnica o que é a umidade do ar. A umidade do ar é o grau de evaporação, a presença de umidade em número de moléculas por milhão de moléculas gasosas numa dada região. Olha esse gráfico. A umidade do ar é a quantidade de água que eu tenho dentro de um espaço delimitado da atmosfera em que eu consigo contar número de moléculas de água e número de moléculas gasosas. Essa relação é a umidade absoluta do ar. Quantidade exata de moléculas por um espaço definido da atmosfera. Agora, existe uma outra umidade, que é a umidade relativa que você está vendo aí no gráficozinho. A umidade relativa, ela é complexa. Ela tem tudo a ver com, por exemplo, a temperatura. Como assim ela tem a ver com a temperatura? Vamos pensar o seguinte. A umidade relativa, ela é a quantidade de moléculas que a atmosfera consegue segurar de água, moléculas de água que a atmosfera consegue segurar para uma determinada característica térmica, porque é a energia térmica, é o calor que gera temperatura e é a temperatura que faz a molécula de água evaporar e manter-se pairando pela atmosfera. Digamos que a base de sustentação da água na atmosfera é o calor, a temperatura gerada a partir do calor. Então, quanto mais quente, maior a capacidade que minha atmosfera tem de reter quantidade de água. Se eu tenho uma temperatura alta, eu consigo segurar muita água, eu tenho energia para manter essa água sustentando lá na forma gasosa ou até mesmo líquida, pairando na atmosfera. Agora, à medida em que a temperatura cai, a minha base de sustentação, ela também diminui. Eu não consigo segurar essa quantidade de água na atmosfera. E por isso que quando cai a temperatura, normalmente, você tendo moléculas gasosas que evaporaram naquele período ali, necessariamente gera-se chuva. Porque você perde a base de sustentação dessa água. Então, bora entender o gráfico? Vamos pegar uma situação diurna. Então você pega pela manhã. A sua umidade relativa está alta. Por quê? Porque logo pela manhã a temperatura está baixa. Durante o dia, o período de insolação vai aquecendo a atmosfera e vai aumentando a evaporação. Mas a primeira grande resultante do início do aquecimento é o aumento da temperatura, mas não imediatamente o aumento da evaporação. Isso faz com que aumente sua capacidade de segurar moléculas na atmosfera. Vamos dar um número para isso? Então vamos supor que logo, finalzinho da noite, começo da manhã, você tem uma temperatura que poderia segurar 10 moléculas de água. Quando aumenta a temperatura, você vai aumentar a capacidade de segurar moléculas de água. Você passa, num período da manhã, de uma capacidade de segurar 10 moléculas para segurar 100 moléculas. Só que a evaporação leva mais tempo para acontecer. Então o que acontece? Quando você tem uma capacidade para segurar 10 moléculas,
e aumenta para uma capacidade para segurar 100 moléculas, aquelas 10 moléculas que o calor está segurando na atmosfera vão representar 10% do total que poderia. Isso é umidade relativa. O quanto de moléculas eu seguro, mas podendo segurar muito mais. Vamos tentar entender isso de outra maneira. Eu tenho um cesto que carrega tomates. Esse cesto, ele pode carregar 40 tomates, mas ele só está carregando 10. Quer dizer que a ocupação relativa do cesto é de 25%. Como assim? É um quarto. Eu poderia carregar 40, mas estou carregando 10. O cesto é a temperatura, é o que permite segurar moléculas. Os tomates são as moléculas de água. Então, se eu tenho a capacidade para segurar 10 e seguro 10, minha umidade relativa está lá no 100%. Eu posso segurar 10 e seguro 10. Então, a umidade relativa é alta porque a temperatura é baixa. Mas se eu aumentar a temperatura, eu aumento a minha capacidade de segurar moléculas. Se eu aumentar para 100 a capacidade de segurar moléculas, mas eu mantiver, porque não evaporou ainda, eu mantiver as 10, concordam que vai cair a minha umidade relativa? Por quê? Eu aumentei a minha capacidade, eu aumentei meu cesto, eu posso carregar 100, estou carregando 10, quer dizer que eu estou usando 10% da capacidade dele. Então, à medida em que a temperatura sobe, a umidade relativa baixa por causa disso. À medida em que a umidade relativa aumenta, é porque ou a temperatura baixou, ou houve evaporação excessiva. Aí você aumenta a umidade relativa. E toda vez que você excede a quantidade de moléculas que daria para segurar na atmosfera, chove. E você excede quando evapora demais, é o caso do verão, ou quando a temperatura cai muito rapidamente e a sustentação das moléculas que já existiam lá se perde, e aí chove, é o caso do inverno. Chuva de inverno, essa aqui, a chuva frontal. Ela é uma chuva de longa duração, abrange grandes áreas, ela é uma chuva mais calma. O que acontece? Quando chega uma massa de ar fria, ela derruba as temperaturas, eleva a umidade relativa do ar, porque a capacidade de segurar moléculas diminui, porque baixa a temperatura. E aí, aquelas moléculas que já existiam ali, não tem mais sustentação e precipitam, sob a forma de chuva frontal ou ciclônica. Agora, durante o verão, quando eu tenho excesso de evaporação, vai acontecer o quê? Eu vou ter um overbooking, uma overdose de água na atmosfera. Eu tenho muito mais do que eu poderia. E aí, a consequência é, não tem energia para segurar todo mundo. Num determinado momento, o excesso de evaporação leva diurnamente a pancadas de chuva. Chuva convectiva, porque a evaporação sobe e a precipitação desce por uma consequência diurna de excesso de evaporação e excesso térmico. O terceiro tipo de chuva é a chuva orográfica, que tem tudo a ver com o relevo. Você tem uma espécie de quantidade de água que se desloca junto com uma massa de ar, mas quando ela bate numa região de relevo, por exemplo, a serra, a massa de ar, ela se espreme contra a serra e toda aquela água, como se fosse uma esponja, retendo água, a massa de ar libera água e chove na parte serrana. É por isso que as praias têm tantas chuvas momentâneas e cíclicas. Tem a ver com o relevo. A massa bate úmida, escorre no litoral, fica seca, ganha mais altitude e passa pela serra, garantindo assim períodos mais secos para dentro do Planalto. Então assim também explicamos a seca do Nordeste? Também é um dos fatores, talvez o principal, da seca do Nordeste. Chove no litoral por conta da Serra da Borborema, que retém, por conta da sua característica de relevo, a massa de ar úmida. A massa de ar permite que precipite no litoral, mas ela passa seca para o interior, levando seca para o sertão.
Basicamente, são os 3 tipos básicos de chuvas. Você tem que conhecer, também já caiu no vestibular outras vezes, beleza? Dá uma olhada aqui nas frentes frias e na determinação da chuva ciclônica. Olha só, da chuva frontal. Bora ver. Gente, tá vendo essa base aqui, ó? É a massa de ar fria. Ela vem como se fosse uma cunha empurrando toda a massa de ar quente para cima. Essa massa de ar quente, ela já tinha alguma umidade nela. E o que acontece à medida em que a massa de ar fria vem trazendo frio? Derruba as temperaturas e por isso chove. É por isso que tua avó e tua mãe falavam para você: filho, pega uma blusa e leva o guarda-chuva, porque esfriou, vai chover. Isso é realidade no outono brasileiro, sudestino, justamente porque a queda térmica leva a aumento na umidade relativa e a saturação da atmosfera e consequente precipitação. Beleza? Entendemos então este processo. O que será que vem depois? O que vem depois é circulação geral da atmosfera. Mas esta é uma aula para um vídeo número 2. Então a gente fecha o vídeo número 1 aqui, porque ele já ficou longo demais. Um grande beijo. Voltamos no vídeo 2 com talvez o mais importante fator de determinação do clima. É o que explica as massas de ar. Tá? Por enquanto, um grande beijo no coração, mantenham-se saudáveis e um grande tchau!